Olá, amigos e amigas que gostam de fazer scrapbook e que por acaso pararam de fazer e não sabem como voltar. Esse vídeo é pra você. Oi, eu sou a Mônica Esteves, aqui no canal Scrapper Soul a gente fala sobre scrapbook e, claro, de um jeito leve, criativo e sem pressão. Hoje, enquanto eu monto um projeto, eu quero conversar com você sobre alguns dos motivos que fazem a gente parar de fazer, né, o scrapbook e, claro, quero tentar jogar uma faísquinha aí para você se reconectar com esse hobby que é tão gostoso. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu já fiz inclusive para fazer o scrapbook, eu vou fazer uma página simples, é escolher uma foto e eu já tinha em mente um layout que eu queria fazer. Na verdade não era bem o layout, eu pensei assim semana passada, queria fazer um layout só com a foto colorida e o restante em preto e branco, para a foto ficar bem destacada, sabe? E como eu tirei essa foto com a minha filha e a minha sobrinha, e a gente tá colorindo, então eu achei que a foto combinava bem, né, nesse tema, porque eu quero que realmente a foto sobressaia sobre o background. Eu peguei para ter para começar, né, a me inspirar e tal, peguei uma revista minha que eu trouxe de quando eu morava na África. Eu tenho muitas dessas revistas, gente, e elas são muito legais para poder dar ideia, né, de como fazer. Na verdade, é quase a mesma coisa do que hoje a gente procura na internet, mas aí é uma revista, né? E aí eu bati o olho neste layout aqui, eu vou colocar na tela para vocês verem direitinho, e eu me encantei pelas flores, e aí eu lembrei que eu já fiz essas flores, e eu fiquei com vontade de fazer novamente. Então, fazer assim, ó, um trio de flores assim, e aí se você, né, quer aprender a fazer essas flores, fica aí comigo enquanto a gente conversa um pouquinho. Deixa eu deixar aqui só para eu... Vou deixar marcado aqui só para eu não esquecer da minha inspiração. E enquanto eu estava separando esses materiais para poder fazer, tem 3 coisas que eu separei que eu quero muito usar também. Como eu quero fazer um layout, né, monograma, um layout monocromático, preto e branco, eu também quero usar uns breadzinhos desses que eu tenho há muitos anos. Quero começar a usar esses materiais que eu tenho que estão parados, do mesmo jeito que é esse chipboard. Eu acho que ele tem um traçado que deixa uma coisa mais leve, né, por conta das flores, tem uma coisa mais vamos dizer que é uma coisa mais divertida, né, então eu acho que combina. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer com ele. E, gente, comprei isso aqui, por quê? Pra quê? Para usar no meu journey, ó, pra usar no meu journal. E eu ainda não usei. Aí eu olhei pra ele ali e falei, é hoje que eu vou lhe usar, sabe assim? Então é hoje que eu vou usar esse bonitinho, de alguma maneira. E aí, depois eu quero usar ele num journal. Vocês gostam de conteúdo de journal? Vocês gostam de conteúdos de páginas de scrapbook? Ó, isso aqui é uma malha isolante, ó, especial, não sei o que. Comprei em casa de construção. Então, ela é uma fita, ela meio grudentinha já. Mas eu achei legal a texturinha dela, ó. Nossa, ela é bem grudenta, gente. Acho que eu vou ter que passar um talco pra ele, porque ela já tem a cola aqui, ó. Vou passar um talco depois quando eu colar pra não ficar grudando. Mas eu achei bem legal. Vamos ver como é que eu vou usar, né? Que aí a gente vai conversando e eu vou falando com vocês. A gente vai batendo um papo aí sobre esse assunto, porque, pra quem não sabe, eu faço scrapbook desde 2012. Porém, eu dei uma parada, né, no scrapbook em novembro último que passou. Ou seja, eu venho fazendo scrapbook há mais de 10 anos e chegou e profissionalmente em 2019, vou considerar que eu comecei profissionalmente. Então tem 6 anos, né, que eu tô aí fazendo o scrapbook. E aí tem uma hora que dá tilt, né? E aí em novembro deu tilt. E é sobre isso que a gente vai conversar então. Enquanto eu tô separando aí o material que eu vou fazer a base da minha página, eu queria convidar você a se inscrever no canal. Você que gosta de scrapbook, encadernação,
é aqui o seu lugar. Vou pedir para você também curtir esse vídeo e encaminhar para aquela sua amiga ou aquele seu amigo que gosta também de scrapbook assim como eu e você. Então, mas por que eu parei de fazer scrapbook? Na verdade, eu parei por pouco tempo, né? Vendo, né? Conversando com outras pessoas, deu para perceber que eu parei não por muito tempo. Eu parei em novembro e voltei em fevereiro a fazer. Foram uns 2 meses, assim, que eu não conseguia, né, mexer nos meus materiais de scrapbook. Eu não conseguia sentar para fazer nada. Toda vez que eu pegava a tesoura, pegava alguma coisa para fazer, eu começava a ter crises de ansiedade, né? E isso foi um movimento que, na verdade, começou meses antes e eu fui percebendo, né, que isso ia acontecer em algum momento, mas eu fui protelando. Eu não parei quando eu acho que eu devia ter parado, mas por N motivos, e acho que isso acabou culminando em eu ter que parar forçadamente, sabe? Então, na verdade, no meu caso, como o scrapbook era não mais um hobby para mim, mas sim minha parte profissional, né? Então ele tem um peso diferente do que para quem faz como hobby, né? E como hobby, uma das primeiras coisas que alegam, né, que as pessoas falam por que pararam de fazer o scrapbook é a falta de tempo. A rotina da gente é muito estressante e, querendo ou não, conforme a gente foi ficando mais tempo com o celular na mão, a gente foi reduzindo o nosso tempo que a gente tinha para fazer outras coisas. Por exemplo, se hoje a gente tem um tempinho, por exemplo, depois do almoço, para fazer nada, para depois ter que fazer algum compromisso, é muito mais provável que a gente pegue o celular e deite e vá ficar vendo vídeos e coisas, né, mesmo tutoriais ou coisas no YouTube, do que se a gente for parar para poder fazer alguma coisa manual. Então, o tempo que a gente tinha antes para poder usar para fazer essas coisas manuais, a gente está gastando com coisas virtuais. E o celular não rouba só o nosso tempo de fazer artesanato, ele também rouba o nosso tempo que é o tempo que a gente fica administrando as coisas. Então, mesmo estando no trabalho, você também tem que responder mensagens, estando fora, você também tem que resolver situações que você precisa do celular. Então, ele é muito bom para roubar o nosso tempo. E deixa eu abrir um parênteses, então, para mostrar aí o que eu vou fazer. Que eu vou fazer agora a técnica do emboss, mas eu vou fazer uma técnica do emboss com um emboss transparente. Eu estou usando aí a carimbeira preta, né, para fazer a pintura do chipboard. E o que acontece quando a gente pinta chipboard com a carimbeira? Ele fica ainda soltando a tinta, manchando o dedo. Então, para que isso não ocorra, eu vou fazer em cima dessa pintura, eu vou fazer o emboss com o pozinho transparente, porque assim ele vai proteger essa minha pintura e eu não vou precisar ficar esperando secar caso eu passasse, por exemplo, a cola relevo. E só para finalizar, então, essa questão do tempo, a gente que está numa faixa etária de 35, 45, 50 anos, a gente está numa faixa etária em que muitas de nós temos filhos pequenos e a gente ainda tem a parte do trabalho. Então, o tempo que a gente tem é muito pequeno e todo o tempo que tem livre, a gente quer descansar. Então, eu entendo perfeitamente. A gente não tem esse tempo livre pra gente, é para dar um respiro. E muitas vezes você não quer ficar sentado ali, né, por 1 hora e meia para estar fazendo alguma coisa. Você quer simplesmente existir, não fazer nada. A segunda coisa que eu acho que possibilita e que facilita a gente a largar o scrap é não a falta de inspiração, mas o excesso delas, sabe? É a gente ficar fazendo scrap pelo celular. A gente ficar olhando e aí a gente olha muitas ideias e aí você acaba se conformando com aquilo, tipo, beleza, assisti, já me senti realizada. Você não precisa botar a mão na massa para sentir essa realização, sabe? Então você assiste um monte e tá bom para você só quer assistir. Assistir já virou o seu hobby, sabe? Parece muito doido, né, quando a gente fala isso, mas é realmente o que acontece. E esse excesso que a gente tem das telas
também traz uma outra coisa que desanima a gente a fazer o scrap, que é a tal da comparação, a dona comparação, aquela que chega sem ser convidada, aquela que todo mundo odeia, mas que ela, quando a gente percebe, ela já entrou, já fez morada, já tá ali fazendo companhia para você e você já tá se comparando com 400 outras pessoas que têm uma vida completamente diferente da sua, não só o cotidiano, como financeiro, como emocional e tudo mais. E isso realmente atrapalha e desanima e desestimula a gente a fazer o scrap. E agora o que eu tô fazendo, gente? Eu tô fazendo as florzinhas. Então eu cortei tiras aí de papel e eu vou, dar borrifadas pequenas ali nesse papel e vou virando. Vocês vão ver aí que eu fiz de 3 maneiras diferentes e as 3 dão muito certo. E a largura que você vai fazer a sua flor é que vai determinar a altura dela. Então, eu acho que eu fiz com 3 centímetros e outra com 2 centímetros, né? Para não ficar tão alta assim, para poder caber num álbum. Mas se você for colocar num quadro, por exemplo, pode colocar de 4 centímetros, que ela vai ter uma alturinha bem legal. Eu acho que o legal da gente se inspirar na internet é tipo, tá vendo vocês assistindo essa florzinha? É isso que é legal, você pegar, ver eu fazendo essa florzinha e ter vontade de fazer essa florzinha também, sabe? Do seu jeito. Tentar ali, espirrar, ver se a quantidade de água tá adequada e você vai sentindo. Então, assim, eu fiz essa florzinha de 3 jeitos diferentes, cada uma eu comecei de um jeito e no fim o resultado foi o mesmo. Mas é essa parte que eu gosto de fazer, sabe? É essa parte que me traz a tranquilidade ali na hora que eu tô fazendo o scrap, é a hora que eu tô realmente pensando só ali naquela florzinha, tô bem concentrada e focada ali, e a gente não tem mais isso, né? A gente não consegue mais ter esse foco. E o último item que eu colocaria aí, que me pega muito, sempre me pegou e, meu Deus, não sei se eu vou desapegar disso alguma vez na vida, é o tal do perfeccionismo, né? Que é aquela vozinha que fica aqui dentro dizendo, não vai ficar bom, pode ficar melhor, você devia ter feito de outro jeito, fulana faz melhor, fulana fez daquele jeito, se você tivesse, se eu tivesse tal material ficaria melhor, se eu tivesse tal habilidade ficaria melhor, sabe? Então, essa parte da gente querer que tudo fique perfeito, que eu nem vou tentar porque eu já sei que não vou fazer tão lindamente quanto fulano, ou nem vou tentar porque eu sei que vai sair feio, é o que mais trava, né, na hora que a gente vai fazer o scrap. E o scrap, ele é um hobby muito visual, então a gente olha ali o tempo todo os detalhes, e se a gente vê uma coisinha que, sabe, não gostei, aquilo vai frustrando de uma maneira que realmente vai deixando a gente sem vontade de fazer, né? E eu acho que muito do que contribuiu para eu ter parado foi essa questão. Mais do que tudo, eu acho que foi essa minha busca incessante pelo perfeito, pelo que para ninguém falar que tá feio, sabe? Tentando agradar aos outros. Então, se eu puder dar um conselho para você, eu diria: faça o seu scrap para você, tá? Agora eu vou estar montando, então, né, depois de fazer o meu fundo. Eu nem expliquei muito como eu fiz o fundo, porque é bem visivelmente intuitivo do jeito que eu fiz, né? Só coloquei ali os 3 papéis e eu aproveitei o furador que estava bem na minha cara aqui, acho que de 1 ou 2 vídeos passados, e eu acabei aproveitando para fazer ele, usar ele de novo. Eu achei tão lindo assim esse efeito que ele dá, né? E aí, voltando para o nosso papo, como é que eu voltei a fazer scrapbook? Primeira coisa que a gente tem que pensar é começar pensando pequeno, sabe? Eu não comecei fazendo um projeto mirabolante, eu comecei a fazer uma página num caderno, que é um pouco menor, então é menos intimidador, sabe? Você pode começar a fazer um cartão, uma tag, sabe? Coisas pequenas assim, que vão trazer aquela sensação de novo do nossa, fui eu que fiz, consegui, e mesmo que seja uma tag simples,
foi você que fez, e isso vai trazendo aquela vontade da gente de tentar de novo, de fazer novamente e olhar para os materiais e falar, não, vou fazer mais outra coisinha. Um exercício muito legal também que eu passei, inclusive eu tenho um grupo do WhatsApp e que é pra gente justamente se reconectar com o scrapbook, e eu vou deixar o link para quem quiser entrar nesse grupo aqui na descrição do vídeo. E lá eu fiz alguns, não é desafios, eu vou colocar como exercícios, como eu chamo lá para eles, que era justamente para a gente fazer esse resgate. E um deles é da gente fazer por fazer, sem pensar muito, sem ficar viajando muito em qual técnica que eu vou usar. É só pegar a foto e aí pegar um papel e colar, sabe? Independente do resultado, é mais para poder avisar o cérebro de que, olha, estamos recomeçando, sabe assim? Sem pensar muito no resultado final, sem pensar muito em como vai ficar. Isso é um exercício muito legal para a gente fazer. E também, claro, o scrapbook é sobre memória, sobre fotografia, né? Então, outro exercício também que eu passei para o pessoal desse grupo foi pensar, né, refletir do porquê você começou a fazer scrapbook, sabe? Tentar resgatar esse sentimento do por que eu comecei? E aí ver se isso ainda faz sentido para você hoje em dia, sabe? Você lembra? Eu lembro que lá no grupo tiveram várias respostas, como eu fiz para dar de presente, eu fiz porque eu queria entregar alguma coisa para alguém especial, eu fiz porque eu queria uma forma de artesanato que eu gosto de trabalhar com papel, então calhou de eu ver, né, um scrap, então eu resolvi me aventurar. Então, ou seja, a gente resgatar o principal motivo pelo qual a gente começou. Também é muito legal isso. E a última dica que eu diria seria buscar inspirações mais realistas, sabe? Parar de ficar vendo scrapbooks que são muito além, né, do que a gente imagina que a gente possa fazer. Então, quando você estiver rolando o seu feed, você vê aquela página que te dá uma angústia ou te dá um sentimento estranho, silencia, sabe? Silencia, você tem esse poder na sua mão, dá para silenciar a conta, e quando você estiver se sentindo melhor, você volta, né, a ver. Mas enquanto aquilo não te fizer bem, você tem todo o direito de silenciar. E essas foram técnicas, vamos dizer, táticas que eu utilizei para eu voltar a fazer. E um bônus, vamos dizer assim, é olhar para os seus materiais com outros olhos, sabe? Então, como eu fiz nessa página, eu fui lá e mexi nas coisas que eu queria usar. Então, eu falei, eu quero usar esse negócio que eu comprei para usar e nunca usei. Eu quero usar essas bailarinas que estão aqui há anos e eu nunca usei. Eu quero usar esse chipboard que tá aqui também há 10 anos e eu nunca usei. E aí coloca eles para jogo, sabe? Então, assim, isso também me fez e é o que tá me fazendo voltar, né? Querer fazer o scrap do jeito que eu sempre fiz, com gosto, sabe? E essa coisa também que eu fiz, por exemplo, nessa página, esse insight acabou vindo, sabe? Eu queria fazer uma foto bem colorida com fundo preto e branco, para destacar bem a foto. Então, quando você passar, ver um outdoor, por exemplo, e ver um jeito que tá ali, escrito ali uma foto, eu fico olhando, sabe, atrás de ônibus, eu sempre olho o jeito que tá ali o layout das coisas, às vezes vem um insight ali só de você olhar um outdoor. E eu tô finalizando aí a minha página, colocando o título, que é um adesivo também, que eu tenho já faz bastante tempo, ou seja, coloquei tudo para jogo. E é isso, às vezes a gente só precisa, dar esse primeiro passo de novo, mesmo que ele seja pequenininho, e tentar sem pressão, lembrando do porquê a gente começou a fazer o scrapbook. E se essa conversa te inspirou de alguma forma, você deixa o seu like aí pra mim, comenta aqui embaixo se você já parou, se você voltou, se você tá numa fase e que, né, tá nessa de paro ou não paro. Quem sabe a gente consegue, né, nos comentários ver as histórias das amigas e a gente se inspira também. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque toda semana tem conteúdo aqui para te inspirar a criar sem medo e uma conversa gostosa sobre scrapbook e encadernação. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!